Vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre o capítulo 1146 do mangá de One Piece. Para bater esse papo comigo está ele, o Strácia. Hoje o Carioca não pode vir, mas eu e o Strácia vamos conduzir aqui com uma teoria ainda envolvendo algum que eu tenho também para trazer. E aí, Strácia? Fala galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo nesses horários. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma análise aí do capítulo, né? Do que a gente teve de coisas novas e interessantes que aconteceram essa semana. Exatamente. E aí a gente vai fazer aquela estruturinha, né? O Strácia vai acompanhando, vai mantendo aí o mangá, a gente vai falando sobre os acontecimentos que a gente for parando. Então, bora começar. Bora lá então. Capítulo 1146 de One Piece chama Movimento na Quietude. Só lembrando aí aos aficionados que eu já tô com a versão, já estamos com a versão definitiva do Manga Plus aqui. Então todas as traduções já estão corretas, né? Então a história de capa começa, né? Aí mais uma vez na história de Yamato. Mostrando que é a cria do demônio, né? Que é o nome dessa história de capa, que agora ela liberou a Uchi e que a Uchi fala pra ela que jamais esquecerei dessa dívida pelo resto da minha vida, serei sua seguidora leal de agora em diante. Meio que indo de link o que você falou na nossa última gravação, né? Que talvez elas virem os novos bainha vermelhas aí do Oden, né? Alguma coisa assim. Ainda bem que você citou, né? Porque eu achei que você só ia lembrar aqui quando eu erro as coisas. Não, calma aí, a gente É isso quer mesmo. respeito. É isso mesmo. Eu acho que tudo indica que vai seguir os três. Eu não sei se tem mais alguém aí pra aparecer do bando do Kaido ainda, mas eu acho que a Yamato vai começar a recolher seguidores também. Só se o Oda meter o loucão, né, e ele resolver fazer um bando da Yamato, tem aí já dois participantes, né, mas eu acho improvável. Eu também acho que eles vão ficar meio que de guarda lá em Wano enquanto ela vai encontrar o Luffy, só pra manter a segurança, né? Pode ser também. Bem, aí o capítulo começa de verdade agora, né, onde ele parou da última vez, que é aquele encontro dos Mugiwaras que estão no barco do Kon, como é o nome desse menininho mesmo? Esqueci. O O Colin. Column. E aí a gente vê o Zop perguntando quem será que é, o Jinbei falando que deve ser alguém, aí a Nami já saca que é um dos intrusos que tinham falado, né, um dos intrusos humanos que derrotou os guardas do castelo. E aí ela fala, vocês estão tentando sequestrar as crianças, né? Aí ela faz um comentário, humanos? Nós somos deuses. Deuses? E aí o Zop fala, você tá falando igualzinho ao Enel e aos Terenbitos. Que deuses querem com as crianças de Elbaf? E aí eu queria começar com um comentário, né? Que o Oda é foda, né? Não fala do Enel há 200 milhões de anos. E do nada, o Zop lembra acidentalmente do Enel, né? É brincadeira. Daqui a pouco vai ter coisa, mano. Não tem como. Eles falaram esses dias aí que a fraqueza de Elbaf é fogo e raio, né? E agora eles vão citando o Enel aí. A gente vai vendo o Oda naquelas contornadas dele de E sempre. aí, né, a gente pode ter uma. Eu não acho que isso seja verdade, mas uma. Pô, será que o. Beleza, que o Enon tem toda aquela parada dele ser o deus de Skypiea, pelo poder dele e tal, mas. Será que ele também tinha um pezinho nos Tenobits? Ele era um cavaleiro sagrado e a gente nunca soube? Porque, de verdade, todo mundo sabe ali que o Enel sempre foi muito mais poderoso que o Luffy. É que o Luffy é a antítese do Enel, né? Ele é literalmente a contrapartida viva do cara. Então o Luffy, mesmo não estando tão poderoso naquela época, conseguiu ganhar do Enel, porque os poderes do Enel não faziam tanto efeito assim no Luffy. Mas será que ele tinha um pezinho ali na Mary Joás? Tinha um pezinho nos deuses, nos Cavaleiros Santos aí? Eu acho que, assim, tem muita comparação do Enel com o Insama, porque ele era basicamente o que Insama é pro mundo, ele era pra turminha lá da Ilha do Céu, né? Ele gostava de ser chamado de Deus, qualquer um que se opusesse a ele era atacado e tudo mais, então ele tinha meio que essa semelhança. Agora, eu não sei Cavaleiro Sagrado, mas eu gostaria até que ele tivesse alguma parada tipo do Flamingo, sabe? De ser um dragão celestial. Até porque, sinceramente, o Enel, pra mim, tudo bem que ele tinha um uso mais refinado da fruta em termos de hack lá, que ele conseguiu mesclar tudo e ele tinha um alcance maior de hack da observação pra saber o que tava todo mundo fazendo. Só que eu acho que ele, no novo mundo, ia ser mediano ali, viu? Ele não ia ter nada de especial, não. O Luffy conseguia bater nele e já foi o suficiente pra acabar com o cara, tá ligado?
Então, eu acho que ele não era tão poderoso assim, tipo o Crocodile, por exemplo, sabe? Mas seria interessante, até porque eles estão mexendo mais com o Enel de novo. O Enel ele foi lá para aquele povo da Lua, tem os murais ali que são bem parecidos com os que a gente tá vendo em Elbaf, então acho que talvez tenha coisa aí pra Ele frente. seja o link, né, de repente, com o povo da Lua pra trazer toda essa. Amarrar a história, né? Exatamente, talvez ele tenha descoberto algumas coisas lá na Lua que vão ajudar o Luffy e todo mundo no futuro aí. Não necessariamente só ajudar, né? Mas clarear a história. De repente, uma parte da história tá escrita lá na Lua, entendeu? Que a gente já viu, né, nos painéis e tal. Mas ele consiga trazer essa informação pro mundo. Bem, aí a gente tem o Colin fica meio bravinho, falando que eles são meus amigos e tal. E eles estão sendo. Falando dos amigos, né? Das crianças estão sendo sequestradas, né? E aí todo mundo. A Sim, Nami pede pra devolver e tal. E aí a Colin fica. A Gunko fala, a né? Gunko. Cuidado com o que você fala, pirralho. Porque a gente também gostaria de sequestrar eles de uma forma mais simples, mas devido ao tamanho deles, a gente não teve outra escolha a não ser andá-los com as próprias pernas. E eles serão escoltados pela Terra Sagrada pela rota correta. E a Nami até fica na Terra Sagrada, Mari Joase. Pausa aqui rapidinho, né? Eu li o texto inteiro, mas nessa hora a gente tem uma quebra de quadro mostrando o Frank lutando ali com aquele Zeus animado, né? Uma espécie de Zeus ali animado, aquela nuvem que tinha raios e tal. E ele vencendo ali, pelo visto, meio facilmente, né? É, e é legal a Bonnie que sempre teve que lutar, agora podendo relaxar na forma original dela, né, de criancinha Uhum, ali, sendo protegida, né, porque agora ela tá com a galera forte aí também. uhum. E aí, então, voltando aí pra gente volta pra cena dos Mugiwaras ali. E aí eles falam assim. Pera aí, só mais uma Pode coisa, falar. esse raio que o Frank usou é o que ele ia usar na Big Mom, né, em Wano. Aham. Que o Oda deu um jeito dele não usar, porque obviamente ele não ia conseguir derrotar a Big Mom com aquilo. Mas aí fica naquela parada da nossa cabeça. Talvez ele pudesse fazer um estrago grande na Big Mom, né? E aqui ele derrotou esse bicho aí que não tem um décimo da força da Big Mom, mas ele derrotou de primeira. Pelo menos tancou, né? Isso que importa. É, exato. E aí o Jinbei pergunta, né? Isso quer dizer que você é uma Tenryubito? Aí o Zop lembra, né, de o Sabaori e fala: Nossa, aquele pessoal irritante, você é totalmente diferente daquelas pessoas que eu me lembro. E aí o Brook faz um insight e fala: Talvez ela até esteja acima, ela pode fazer parte dos Cavaleiros de Deus, né? Aí usando uma outra nomenclatura do que a gente tinha ouvido até agora, né? É, talvez o Brook, por ser de uma geração passada, tenha ouvido falar deles de outra forma. Talvez eles tenham mudado a escrita só, tipo, porque eu vejo às vezes eles usando Cavaleiros Sagrados, Cavaleiros Santos e Cavaleiros de Deus. Então, não sei se tem a ver com a era que a pessoa é, porque o Brook é de uma geração anterior, né? Eu não sei se é só mudança de O tradução nome mesmo. que ele sabia, né? Talvez fosse tipo isso. É, exato. Bem, aí a Gunko dá uma confirmada que ela é desse grupo mesmo. E aí a gente vê que o Zop ainda tá puto, tá levando as crianças pra escravizarem elas e tal. E aí a gente vê essa flecha que começa a perseguir o Zop. Nisso, a Nami, pô, já fica putaça, já bola um ataque aí contra a Gunko, né? Ela já chama os Zeus. A seta segue seguindo o Zop e ela dá um golpe que chama Thunder Shark Tempo. E sai um tubarãozão aí elétrico, um Zeus, né? Todo tubarãozado elétrico. Só que o Gunko facilmente dá um contra-ataque aí e faz voltar de volta esse ataque pra Nami. Enquanto isso ela fala que um dia esse nosso mundo atual deixará de existir, ou pelo menos era o que a gente pensava. Nisso o ataque volta, né? A gente vê ele atacando alguma coisa, os Zeus pedem desculpa pra Nami, só que aí a gente vê que o Brook na verdade foi atingido e ele tá de boa. A Nami até eles dão até um joinha que tá tudo bem. A cara da Nami, ela é muito cara de pau, velho. Ela é muito cara de pau. Não, mas essa cena é muito engraçada. Pra mim foi um dos pontos altos desse capítulo. Tava sentindo falta de um humorzinho, assim. Mesmo bestinho, assim, do One Piece, eu gosto. Uhum. E, Uma outra coisa interessante é que o Sop, de novo, não sei se é porque ele tá bêbado, se é porque ele tá em Elbaf, ou se é por conta da junção aí desses dois fatores, mas ele não tá assustado, né? não, ele Ele tá... tá incomodado com a flecha na cara dele, mas ele tá todo o tempo lá enfrentando a Gunko, também em posição de ataque, né? Então, ele tá mais Sogeking do que Não, nunca aí. agora até na sequência aí desse quadro,
a gente vê que ela continua falando, né, que alguns humanos acabaram descobrindo e revelaram isso ao mundo e tal. E aí a gente vê o cara lá, o da Biblioteca de Ohara, a gente vê a mãe da Bonnie, a gente vê o Vegapunk, né, falando sobre isso. E aí... A mãe da Da Robin, né? Robin, desculpa, falei errado. E aí a gente vê o Usopp dando já uma flechada muito louca, com um golpe frenético, uma Ele explosão que sai estoura a até uma Gon. caveira, assim. E a gente vê todo o corpo da Gunko sendo estourada, praticamente a parte superior completa. E aí ele até fala, você acha que a gente tem medo de vocês, Terubitos, né? Acho que também um pouco provocado pelo espírito que ele sempre viu o Luffy fazendo com esses caras, né? E Sim. aí eles comentam que o Zop exagerou, e aí ele pedindo desculpa, que não queria destruir a parte do corpo dela, mas ao mesmo tempo eles já reparam que ela tá se regenerando completamente, né? E aí eles comentam que é assustador ver alguém revivendo. E aí nós temos duas possibilidades aqui. Primeiro que na luta do Luffy contra os Gorosei, eu não lembro quem, eu acho que foi Emmet, eu não lembro quem foi que arrancou um teco do Saturno e ele voltou também. Né? Arrancou um pedaço da cara dele e ele voltou. Então assim, talvez tanto os Gorosei quanto os Cavaleiros Santos, eles tenham uma espécie de proteção de Mu para ter essa regeneração, né? O que eu acho que é o mais provável. Talvez a Gunko tenha essa regeneração porque fizeram estudos nela. E aí eu já vou jogar a teoria que eu falei aqui no começo do episódio em relação a ela. Porque no episódio anterior a gente estava especulando uma conexão dela com a Bonnie, né, com a Jeannie, que é a mãe da Bonnie e tudo mais, e eu fiquei pensando nisso. E o anime de One Piece voltou, e na cena que eles falam pro Saturno, chegando em Egghead, no anime, ficou muito claro também, no mangá também já tinha ficado, mas no anime ficou mais claro ainda. Eles falam, ó, a Bonnie tá aí também, e o Saturno fala, poupem ela, ela não tem mais serventia pra gente, é só uma criança. Essa empatia com crianças nunca foi do feitio de dragões celestiais, de Gorosei, e o Saturno a gente viu que é uma pessoa repugnante, né? Então, isso me leva a crer que ele é o dragão celestial que é o pai da Bonnie. Né? A gente sabe que a Bonnie nasceu lá, o pai biológico dela é um dragão celestial, eu acho que é o Saturno. E eu acho que a Gunko, nisso, é irmã da Bonnie. Então eu não acho mais que ela é um clone da Jeannie, ou clone da Bonnie nem nada, porque aqui ela se posiciona como um dragão celestial também, como um cavaleiro santo, sendo um desses nobres, com o preconceito e tudo mais. Então, eu acho que ela cresceu lá, sendo realmente essa espécie superior. Se ela fosse um clone, eu acho que ela não teria esse comportamento, né, de nós somos deuses, de não sei o que. Talvez pode ter, né? Ela pode ter sido programada e vivido lá assim. Mas eu acho que ela nasceu lá e que ela é uma humana, irmã da Bonnie e também filha do Saturno com a Jeannie. Se a Jeannie teve uma criança fora da Terra Sagrada, né, que ela consegue sair lá, a Bonnie nasce lá, o Kuma pega e tudo mais, talvez ela tenha tido uma outra filha na Terra Sagrada, a Gunko. E a Gunko, por ser filha do Saturno, que falou com todas as letras, que fez um monte de experimento na Jeannie. Ele falou que a Jeannie ficou doente porque ele fez um monte de experimento nela. Ela pode ser também uma fonte de experimento, sabe? O Saturno pode ter feito um monte de coisa nela, sendo ela filha dele, para deixá-la mais forte. E aí por isso que ela tem essa resistência. Mais ou menos o que acontece na Marvel com o Thanos e a Nebula, porque ela é um ciborgue diferente da Gamora, porque todas as vezes que ela perdia para Gamora, o Thanos substituía uma peça dela por uma peça robótica. Né? E ele era meio que pai dela ali. E eu acho que o Saturno pode ter feito isso com a Gunko. Então, por isso que a Gunko tem esse olho diferente. Talvez por isso que ela tenha alguma coisa. Ela esconda parte do rosto dela. E talvez por isso que ela tenha essa regeneração. A regeneração pode vir de Insama também. Da mesma forma que os Gorosei são protegidos por isso. E a gente não viu outro dragão celestial sendo ferido. Outro Cavaleiro Santo sendo ferido, na verdade. Né? Então pode ser algo que todos eles têm. Mas isso não anula o fato de eu achar que ela é filha do Saturno, irmã da Bonnie, e que o Saturno fez experimentos nela. É por isso que a gente pode achar que ela é um ciborgue, que ela é um clone, mas ela é uma humana que foi testada pelo pai, que é um cientista maluco aí, que testou a mulher também, que deixou a mulher doente, fez aquela monte de barbárie que o Saturno fez. Né? Eu acho que isso daí pode realmente ser muito possível. E nós temos o Sop sendo o primeiro personagem a ferir um Cavaleiro Santo em tela. Tá? Isso não é pouca coisa. God o Sop mais vivo do que nunca. E o bafo começou. Graças a Deus. Só um comentário rápido aqui sobre tudo que você falou, né? Eu ainda acho que existe uma terceira possibilidade, tá?
não querendo ser o advogado do diabo, como sempre, mas já sendo um pouquinho, o, pode ser uma coisa da fruta dela também, né? Por mais que esteticamente, eu até tava reparando aqui no próximo quadro, não parece que é uma habilidade da fruta, né? Porque acho que se fosse uma habilidade da fruta, poderia ter uma coisa mais a ver com essas flechas e tal, se regenerando, algo assim. Pode ser uma habilidade da fruta, como a gente já viu paramécias não, logias, que eles ficam meio intangíveis, sabe, assim? Uhum. Tipo, uma parada meio assim. Pode ser que o poder dela, dessa fruta dela, seja tão apelona que, de certa forma, ela, sei lá, ela se. Elas. Puta, é foda isso que eu vou falar, mas ela, por exemplo, ela coloca setas tão pequenininhas no corpo dela que ele desfaz e volta. Sei lá, tô inventando aqui uma coisa que na minha cabeça agora, que eu não tinha pensado sobre isso. Mas alguma parada assim, sabe? Porque se ela pode reverter o ataque pra Nami, ela pode fazer o ataque voltar pra Nami, por exemplo, ela poderia reverter o dano dela pra voltar a zero, né? Tipo, seria meio que um princípio parecido com o da fruta da Bonnie, que ela pode envelhecer, que ela pode voltar e tudo mais. Tá, faria sentido também, só que aí eu acho que o Oda usaria alguma solução visual dessas setas, e assim, do mesmo jeito que o Kiringan precisa de uma limitação, que a gente falou disso num dos programas passados, ela também precisa. Porque se ela conseguir reverter ataque de todo mundo toda hora, não chega nela, né? Tudo bem que a gente viu agora o Sop acertando ela e mesmo assim não adiantou nada. Então, realmente, esses Cavaleiros Santos eles estão parecendo em um outro nível, assim, muito bizarro até o momento. E a gente já viu até os Gorosei lutando e não tava assim, sabe? Uhum. É, eles teoricamente, como a gente viu, né? Eles são o mais alto dos Tenryubitos, né? Então. É que a gente vai ver agora aí nessa próxima sequência, já entrando aqui, voltando pro quadro, né? Que ela fala que agora que a gente já chegou nesse ponto, então já não tem mais como parar. Ninguém mais consegue parar. E aí ela começa uma sequência de ataques, assim, muito impressionantes, assim, achei muito irado essas cenas de luta, assim, pra quem acompanha, eu acho que agora eu vou fazer um insight que nada a ver, eu acho que os mangás coreanos, eles passam uma ascensão de velocidade muito melhor que os mangás japoneses, né? Mas eu acho que esses quadros aqui ficaram insanos. Esses próximos quadros aqui, essa sequência que a gente vai vir agora, né? Pô, ela mirando o Sop desde o começo também é muito bom, né? Não. Talvez ela reconheceu a ameaça ali. Aham. E aí ele faz essa reflexão, né? Que tá marcando ele. E aí o Jinbei e o Brook falam: vai pra trás, deixa ela com a gente. Ser atingido por um golpe que você não sabe pra onde vira e o cúmulo da burrice. Sempre a típica frase do otário falando de levar uma sacode, né? E aí ela comenta: contagem regressiva já começou. Uma guerra que encolherá o mundo inteiro. E a gente tem uma página dupla bonita do Brog e o Drog ali, bem bacana. E aí ela fala Nossa, eles que passando cerol nos bichão. não, muito insano. E que quando isso acontecer, a guerra, com quem os gigantes se aliarão, é um fator muito importante. E aí a gente vê o Loki, o Hashirudin e o Luffy. O Loki e o Luffy, no caso, enchidos de comida até o talo. E o Hashirudin ali do lado deles, esperando alguma coisa acontecer. Aí a Nami fala, né, que o mundo inteiro entrar em guerra, vocês nunca vão ver isso acontecer. E aí o Jinbe saca o que tá acontecendo, né? Então fala: é por isso que tá tentando controlar o Buff, vai usar crianças como reféns por esse motivo, que desprezível. E aí ela fala que só tá cumprindo o dever dela, e talvez isso seja tudo em vão. A vida de algumas crianças vale tanto quanto um pedaço de lixo. Eu não entendo o contexto de reféns. E aí, todo mundo, você é maluca por acaso? E aí ela já pega o Colon, já dá um. Aí o Jim Baby já vem atacando pra cima deles. E ela, redireciona o ataque deles pra eles mesmos. E é muito da hora essa cena aqui, é muito legal. Muito louco, mano. Ela ainda manda um vetor dar uma bica na cara da Nami. E ainda vai pra cima do Zop e dá uma bela de uma. Mano, joelhada na cara do Zop insana. Essa joelhada vai ser foda no anime, Não, tá? vai ser Vai ser foda muito mesmo. louco. Ah, e uma coisa só rapidinho do Sop aqui. Vocês lembram daquela teoria que a gente trouxe do Sop, que não é nossa, né? Que o mangá, o Evandro falou lá no Dom, que é o seguinte, né? Do Sop ser. Da mãe do Sop ser meia tontata, meia gigante e tudo mais, né? Que aí o Sop teria 25% tontata, 25% gigante e 50% humano, que é por parte do Yasop.
Umas coisas que fazem sentido com essa teoria é que ele tem uma velocidade diferente de um humano, né? Já falaram isso várias vezes, que ele corre muito rápido. E os Tontatas têm essa velocidade. E o Sop já resistiu a uns golpes muito intensos, né? Talvez mostrando também uma resistência dos gigantes aí, interna nele. Não essa joelhada, mas tipo assim, ele já resistiu a cada coisa, mano. Que é meio bizarro. Lá no, em Alabasta também, a joelhada da Gunko foi forte, sim, né? Não seria algo pra matar o Sop, obviamente. Mas foi um negócio também muito lindo e me fez lembrar desses dois detalhes. Ele tem uma velocidade também que a gente pode linkar com os Tontatas e tem uma força que a gente pode uma resistência que a gente pode linkar com os gigantes. Não vou entrar nessa teoria de novo porque eu já falei dela, né? Tá alguns episódios atrás aí, depois ouçam. Mas detalhezinho interessante aí também. Então, é engraçado, né, assim. Mas, pô, eu reparei agora uma coisa que também não tinha reparado, meu Agunco pegou 5 Mugiwara, botou no bolso e falou tchau. Uhum. Nossa, foi muito rápido, assim, o Jinbei e o Brook não fizeram nada, né? E a gente até tinha comentado sobre nível de poder e tal, e achou que eles estariam um pouco melhor gabaritados, mas talvez ainda O Brook tenhamos... tudo bem que, mano, o Brook ele acabou de tomar um golpe do Jinbe e um golpe do Zeus, né? Uhum. E ele tá em pé ainda. Não, e a Bizarro. gente começa a reparar que estão todos caindo do barco, né, agora. E tirando o Column, que tá subindo, né, porque ela deixou uma seta de vetor, e tá todo mundo caindo do barco. Então, assim, não tem muito o que fazer aqui, né? A Nami e o Brook conseguem voltar, né? Pode usar os Zeus e o Brook pode usar a fruta dele. Uhum. Mas o resto, mano, realmente. Tipo assim, eles não foram derrotados, mas a Gunko lidou com eles de uma forma muito fácil. Você Sim, é foi louco. muito fácil mesmo. Bem, aí a gente vê um áudio, né? No primeiro momento a gente não sabe quem é, mas. E aí então está pronto, Killian. Elbaf realmente não possui um meio adequado de comunicação. Sim, mas parece que todas as vilas e locais importantes têm ferramentas de comunicação. E aí a gente corta pro Killian, né? Dando mano, macetando o diretor lá da escola, que era meio Minker, meio diretor, meio gigante lá. E ele. E a gente vê aquela bibliotecária lá, não consegue se mexer. E aí ele fala que ele colocou o corpo no estado de dormência. E aí ele repara que tem um Dendemushi gigante. E ele fala: Somers, tenta falar através do Dendemushi que ele deve enviar mensagem por todo o Elbaf. E ele fala que vai tentar, mas ele pediu pra esperar só um pouquinho. Porque ele tá tretando com o sol e tá dando um sapeco no sol também. E ele até comenta que era pra ele. Chocante. É, Chocante. não sei se tão chocante assim, cara. Ah, mano, é uma demonstração de poder meio impressionante desses três aqui, velho. É chocante porque, assim, é o que você falou, a Gunko conseguiu lidar com 5 chapéus de palha, um bando de imperador de um jeito muito rápido. Não que ela derrotou eles, nem apagou eles, mas ela conseguiu lidar com eles muito rápido. Aí o Killian tudo bem, que ele pegou os dois mais fraquinhos aqui dessas lutas, É. que mesmo assim são impressionantes. Um era um ex-pirata do bando dos piratas gigantes aí. E o Somers arrebentou o Sol. O Sol, ele era um almirante da marinha, não era vice-almirante, ele era almirante. Não, mas ele já tava todo meio cagado. Lembra que ele tava furado A- lá do. Já tinha Aqui abraço. tá falando vice-almirante, mas ele era almirante, não era? Na Não, eu época acho que. de... Eu acho que ele era vice-almirante. Ele não era almirante? Deu. Ah, então. Mas tudo bem, mas mesmo assim, mano. Vice-almirante apanhar desse jeito. O Sol sabe usar hack. Ele tem um nível de luta muito maior. Tem uma resistência absurda também. Mas você é louco. Realmente, o que eles fazem aqui é meio chocante, velho. Tudo bem que eles tiraram o Sanji, o Zoro e o Luffy da treta justamente por Pra isso, né? nivelar, Mas. né? Ele é ex-vice-almirante É, mesmo. Confirmei aqui na One Piece Week. Ele é ex-vice-almirante mesmo. E assim, vice-almirante, convenhamos, é bucha. bucha total, né? Os caras nunca deram valor pra esses vice-almirantes, não. Desde Marineford, os vice-almirantes nunca mais fizeram nada. E aí a gente tem ainda, né, Aí o Soul fala que o Robin e a Chopper estão no cabelo dele. E que ele, na cabeça, ele pensa, né, que ele conta com eles pra resgatar as crianças. E aí o Summers dá tipo um ataque final, assim. E o Soul cai de frente. E aí o Summers entra com mais um discurso, que é o discurso final aí do capítulo. Que ele fala: escolas, bibliotecas, chega dessa baboseira de paz, vocês são guerreiros. Aqui, com aquele poder selvagem que um dia abalou o mundo. Vocês serão nossos mercenários, não é mesmo, Rei Harold? Mas aquele maldito do Harold tinha que ferrar com tudo. Finalmente vamos ter o prelúdio. Finalmente. Nossa. E aí, ó, algumas coisas, né? Me dói o coração ver a Robin desse jeito, né? Por conta, tá vendo o Sol apanhar de novo, vai apanhar muito.
o Sommers aqui confirma o que a gente falou, né? Que o Harold estava alinhado com eles, só que aparentemente o Harold tentou dar um passe maior que a perna, ele foi descoberto pelo filho dele, Loki, e Loki, para proteger os gigantes de Elbaf, acabou matando o pai, que era visto pelo povo como esse grande rei dos gigantes, né? Então, o Harold tentou acelerar os planos que ele tinha, acabou ferrando com tudo, e por isso que agora os dragões celestiais precisam invadir ali, os Cavaleiros Santos precisam invadir Elbaf para ter uma carta na manga para trazer os gigantes. Já que a carta na manga inicial deles era o Harold, o rei dos gigantes. Eles estavam tramando tudo por baixo dos panos, uma maquiação política aí. Mas Loki frustrou os planos dos Cavaleiros Santos, matando o próprio pai, se sacrificando de fato, tipo assim, se sacrificando porque ele matou o próprio pai, que ele certamente amava, e que ele também passou a ser odiado pelo povo, então se sacrificando nesse nível para proteger Elbaf contra essa tentativa política aí dos Dragões Celestiais. Eu acho que na verdade esse comentário do Sommers abre até um terceiro cenário que a gente não discutiu, né? Uma hipótese do tipo, o Harald se arrepende de fazer isso, entendeu? E aí vamos botar ele na conspiração também, entendeu? Ele se arrepende e ele fala, o único jeito agora de correr atrás é você me matando, Loki. Entendeu? Puta que pariu. Seria bom, da hein? hora também, Caralho, né? ia ser da Acho hora. que é um terceiro cenário que a gente não discutiu, porque, pra mim, né, esse comentário do maldito do Harald tinha que ferrar com tudo. Se fosse ele falasse maldito do Loki, pra mim tinha confirmado a nossa teoria. Entendeu? Mas ele falou maldito do Sim. Harald. Parece que o Harald fez alguma coisa que ele não deveria ter feito. Entendeu? É uma traição no último segundo, que seria basicamente o que a Lili fez lá na época do Século Perdido. Isso, uma parada assim. Uhum. Caralho, ia ser bom também, hein, mano? Então, acho que seria... Nossa, gosto. Eu acho que seria, na verdade, o melhor dos cenários. Porque, assim, a gente sempre falou isso desde que a gente... Pelo menos desde que eu comecei a acompanhar One Piece e tal. Que o Oda adora uma redenção, né? E, assim... O Harald, por mais que a Elbaf considera ele como um herói e tal... Pra gente não tá muito claro que ele é um herói ou não. Então, seria interessante mostrar, de repente, um cara e talvez... E mostrar como o Loki se envolveu nisso também, dele tendo que falar, porra, vou ter que matar meu pai, fudeu, entendeu? E é o único jeito, e o Rajurudin ouvindo isso, e o Rajurudin falando, caralho, porra, você foi foda o tempo inteiro. Não, isso é bem irado, mano. Isso ia ser da hora. Tipo assim, eu acho que o flashback entre os dois irmãos vai ter muita emoção. Resta ver se o Harold vai ser isso mesmo que você falou, que aí daria uma redençãozinha pra ele também. Porque eu acho que assim, nesse flashback a gente vai ter uma situação cronológica. Então a gente vai ver primeiro o Harold realmente conspirando contra o Elbaf. Provavelmente. E aí depois, no final, a gente vai ver ou ele sendo descoberto pelo Loki e morrendo numa luta contra o filho, ou ele se arrependendo disso tudo e pedindo pro Loki matá-lo, que seriam duas opções boas aí. Eu acho que seria, sei lá, mais tenso pro desenvolvimento do Loki ele ter que tomar essa decisão por conta própria do que o pai pedindo pra ele. Mas realmente são duas boas possibilidades aí. E esse Sommers, mano, cada dia que passa mais insuportável ele fica, velho. Nossa, sim. Mano, e o que você acha que aí? Vamos começar o próximo capítulo com já o flashback? Vamos ter mais alguma enrolação do mundo? Ou vai ser a transição do flashback, próximo capítulo? Eu acho que o Oda vai dar uma enrolada voltando lá pro Luffy, pro Zoro, pro Loki, pro Sanji. E aí vai terminar o capítulo começando o flashback, mas por eles. Sabe? Porque aí ele já deixa um gancho pro outro. Porque assim, ele não vai não deixar um gancho pro flashback diretamente, tipo assim, começar a história e já começar ela direto, usar um capítulo inteiro pra contar ela. Não, eu acho que ele vai ainda enrolar um pouquinho mais, começar esse flashback no próximo capítulo e aí sim fazer um capítulo com um pouco mais de informação. Não me surpreenderia ainda se ele fosse ainda mais cruel e deixasse uma pausa do capítulo da semana que vem, o 1147 para o 1148. Essa semana não vai ter pausa. O 1147 vai sair na semana que vem. Mas eu não me surpreenderia se o Oda fizesse essa cachorrada, não. E outro poder que precisa de limitação: os três Cavaleiros Santos que a gente viu até agora são muito apelões. O cara pode sair fazendo espinho à torta direita e os espinhos vão, tipo assim,
não vão afetar ele, vão afetar todo mundo ao redor dele, assim, desse jeito. Olha o que o cara fez com o Sol, ele não tá nem suado. O Sol não chegou nem perto dele, mano. Eu quero, tipo assim, aqui a gente tem ainda uma conexão com a fruta da Robin. Porque ele cria espinhos e ela cria flores, né? Tipo, e ela tá aí também. Então ela tem essa contraparte. O poder dele é mais sujo, o dela é mais bonito, né? Digamos assim. E o dele é mais letal também, né? Porque eu vejo aqui a Robin meio que sofrendo uns danos bem pesados pra ganhar essa luta, sabe? Mas até aí nada que ela não aguente, que ela não tenha feito antes. Mas agora só que eu tô notando esse contraponto dos espinhos dele com as flores que a Robin cria, sabe? E a gente vai ter essa luta, eu não sei o que o Chopper vai fazer aí, coitado. Ah, ri lá, né? Ri lá o sol, né? É o que ele vai fazer, o que ele sabe fazer. É, realmente, ele vai cuidando do sol, e aí quando a Robin vencer a luta, o que seria muito foda, ela vencer um Cavaleiro Santo, ele cuida dela também, porque ela vai precisar. Porque, mano, se ela enfrentar esses espinhos aí do jeito que ela é, indo pra cima, vai ser foda. Mas ela é alguém que tem condição de dar uma quebrada nesse poder dele, porque ela pode gerar as flores dela bem nele mesmo, travar ele, atacar diretamente, a distância, assim. Não, o que eu acho que pode acontecer também é a gente ter um team-up aí do trio parada dura, né? São 3 inimigos, a gente tem o trio mais forte do bando tá lá ocupado. A gente pode ter cada um ir para um lado, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um Luffy indo com a Gunko, de repente, e o Zoro com o Somers, e o Sanji com... Acho que talvez o Sanji com o Somers e o Zoro com o Killian. Sim, Porque... é que agora que ele machucou o Sol, eu gostaria de ver a Robin tendo um protagonismo nesse nível, sabe? Assim, pensando bem no poder dele, não é tão apelão quanto dos outros dois. Não. Porque o Zoro ia cortar esses espinhos aí com uma certa facilidade até, e o Sanji não ia nem ser afetado por isso, porque o fator de linhagem dele deixa ele muito resistente. Ele aguentou um golpe de um Serafim lá sem problema nenhum. Então, eu acho que esses espinhos iam quebrar nele. Nunca vamos esquecer que ele tancou uma bica do Kizaru ao Léo também, sozinho. Exatamente. Também tancou um hit do Enel lá antes do time skip. Do Flamengo foi, também, tipo, não teve? Teve. Ele também é... Eu acho que assim, esses espinhos aí machucariam mais o Luffy do que o Sanji e o Zoro, mas não a ponto do Luffy se fuder também, só porque o Luffy tem menos condições de quebrá-los. Mas o Luffy ia arrebentar ele do mesmo jeito. Porque o Zoro corta isso aí e o Sanji tem o fator de linhagem que deixa ele extremamente resistente. Então acho que não ia... Mas eu quero ver a Robin resolvendo essa situação, tá? Vamos ver. Não sei porquê, mas agora eu quero porque o poder dela é muito contraponto dessa porra. Eu não tinha reparado, verdade? Você falou. Faz sentido realmente ela ter esse contraponto aí de... Ai, meu Deus, de flor e espinho, né? E ele ser todo esse cara de que a vida é um fim e pra ela a vida é uma celebração, né? Então, também tem esse... ele contempla a morte, ele ama a morte desse jeito poético aí, e ela é a pessoa que pediu pra viver, né? Eu quero viver. Exato. Então, mais camadas aí. Exato. Tomara. Porque esse cara aqui é nojento. O Somers, mano, insuportável. Bom, eu acho que desse teve mais pancadaria do que assuntos mais extensos pra gente comentar, mesmo... essa conspiração do Harold, essa teoria da Gunko aí, né? Mas... acho que é tudo em termos assim de... é tudo complemento do que a gente tava trazendo, né? Assim, obviamente, a gente falou lá da Gunko ser fã do Brook e tal, e ela cagou quando ela viu ele, né? Cagaram. Ela separa o artista da arte. Então... leitores de Harry Potter entendem isso. Não só de Harry Potter, de várias obras por aí. Mas, então, eu acho que sim, todas essas teorias que a gente discutiu hoje são coisas que a gente já discutiu antes. Mas, assim, eu não sei, como fã de One Piece, graças a Deus teve alguma treta, porque, assim, eu não tava aguentando mais. Eu queria ver umas lutinhas, mano. A gente é fã de anime, e anime tem gosto de luta, né? Então, e foram boas tretas, tá? E promessas agora de mais coisas, né? Promessas de flashback, processos de mais tretas, promessas de tudo aí. Só um comentário final, né? Lembrando que aí, então, o plano deles... levar agora as crianças, né, para Elbaf, para Marijoas, para fazer de moeda de troca, para fazer os gigantes trabalharem com eles nessa grande guerra que vai ter. Mas ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto isso seria tão efetivo assim,
com a presença dos Mugiwaras em Elbaf, né? Porque mesmo com as crianças reféns, acho que, mano, eles falariam, calma aí, a gente tem que lutar do lado certo e tal. Então só queria fazer esse último comentário, é, que eu não sei se foi a melhor estratégia dos Cavaleiros Santos aí ou não. Eu acho que funcionaria, tá? Tipo assim, se eles conseguirem sair com as crianças daí, eu acho que os gigantes iam ficar meio. Eu acho que os Chapéu de Palha e talvez o Shanks também, pela relação que ele tem com o Elbaf, se mobilizariam pra resgatar essas crianças. Mas se começar a guerra e as crianças estiverem reféns, os gigantes vão sim lutar pra protegê-las. Então eles fariam o que os Cavaleiros Santos quisessem, eu acho. Ah, não sei Mas eu acho que não. isso não vai acontecer. É, eu também acho que não, mas eu não sei se isso aconteceria não, velho. Porque pensa no seguinte, eles são. Eles iam ficar, mano, a gente precisa agora resgatar essas crianças, vão pra cima deles mais do que nunca. Mas os caras matam uma, aí fudeu, velho. É, mas você vai ficar deixando. Ai, não, vai ficar matando não, então nós vamos seguir suas ordens. Sei lá, acho meio. Tem que ir pra cima. Ah, mas aí tinha aqueles gigantes lá do. Que estavam servindo a marinha só esperando eles cumprirem uma promessa. Acho que, sei lá, pode acabar acontecendo. Mas eu acho que eles não vão conseguir sair com essas crianças aí, não, mano. É, espero que o desenrolar seja positivo. É que eu sinto que falta uma derrota pros Mugiwaras nesse pós-time skip, entendeu? Mas teve um. Semana retrasada aí eu falei disso e você falou, não, eles nunca perdem e não vão perder de novo. Não, não. E agora eu tô achando que eles realmente não vão perder. Porque você falou aquilo e você me convenceu de que eles não vão perder. Agora você quer que eles percam, eu não quero mais. Não, mas eu sei. Eu tava achando que eles iam perder, agora eu não acho mais. Tipo, pré-time skip a gente tem a grande perda, né? Que foi Marineford ali, do Ace e tal, mas tá faltando uma perda de verdade. Carregar alguma coisa, assim. Sei lá, pode ser que eu esteja agora. Mudei áreas, assim. Tô sentindo falta desse peso, sabe? Alguma coisa pra eles falarem, caramba, a gente vai precisar fazer alguma coisa de verdade, porque só brincar aqui não tá mais dando. Mas eles realmente fazia tempo que eles não tomavam É, um uns sarrafo, golpes verdade. desses aí. Não, pode ser que essa Exatamente. luta seja meio perda, porque, meu, até contra os Gorosei foi uma vitória, né? O Luffy conseguiu segurar os caras. Tudo bem que eles também não tomavam dano, né? Os Aham, danos eles revertiam logo. A mesma parada de que ali a gente sabe que tinha a ver com o Imu mesmo. aham. Você dava dano neles e eles conseguiam regenerar rapidinho. Mas o Luffy conseguiu tancar, conseguiu segurar, era 5 contra um e ele se deu bem ali. Então, aqui tá mais surpreendente justamente porque a gente já viu os Gorosei lutando e não pareceu tão desequilibrado assim, sabe? Uhum. O Zoro pegou um, o Sanji tancou um lá uma hora também, Sim. então, sei lá. É, e aí ficou meio estranho, né? Os Cavaleiros Santos são mais fortes, mas eles são embaixo na cadeia de hierarquia. Uf. Os Gorosei não tem fruta, os Aham, Cavaleiros Santos têm. aham, Então eles são mais normais, entre aspas. aham. Bem, mas era isso, galera. Muito obrigado por hoje. Só puxei essa discussão final aí pra trazer um pouco mais de conteúdo pra esse capítulo, que tava curto, né? Porque uma das reclamações que eu recebi dos nossos ouvintes é que às vezes nossos capítulos são um pouco curtos, mas a gente fica dependendo aí do conteúdo de cada capítulo e de informação que a gente tem pra vocês, né? Em dois também Exato, é fica. comentário de capítulo, né? É, em dois às vezes fica um pouco mais. A gente, como só tem duas opiniões, né? Fica um pouquinho menos de tempo. Quando o Carioca tá aqui também, a gente estende um pouco mais. Mas, por enquanto é isso. Até semana que vem estaremos aqui novamente pra trazer mais um pouco de One Piece pra vocês. Vamos esperar esse flashback, a gente já tá sonhando com ele há uns 5, 6 capítulos, tomara que chegue agora. É isso, gente. Obrigado, Strácia. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui o nosso podcast. É o Carioca que volte na semana que vem. E é nóis. Um beijo, galera. Até a próxima.